E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Kawaii Tech. Nós estamos aqui novamente com a Danini, a Tati e eu, Dani Suzuki. E aí, meninas, como é que vocês estão? Oi, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, oi. Muito bem, muito bem. Dia de podcast é dia feliz. Então, tá bom. Para esse episódio, a gente chamou uma convidada super especial. Ela é engenheira mecânica pela UFSC, tem MBA em gerenciamento de projetos pela USP e fez mestrado em aeronáutica no ITA. Né? Seja bem-vinda, Marina. Fala um pouco de você para a gente. Obrigada, Dani. Bem, eu acho que você já me resumiu muito rápido. As minhas conquistas acadêmicas são bem importantes para mim, mas deixa eu falar um pouquinho do que eu sou hoje. Eu sou engenheira de desenvolvimento de produto na Embraer, atualmente, e a minha trajetória é bastante diversa, na verdade. Eu já trabalhei na Ambev, fiz estágio lá, trabalhei na Nestlé também por alguns anos, e agora estou trabalhando na Embraer. E uma amiga minha da Ambev falava muito que, nossa, trabalhar com o que a gente gosta é que é importante, porque a gente trabalhava com cerveja, então trabalhar na cervejaria que é bom. Mas eu fico muito contente, que eu acho que essa é a minha maior vantagem acadêmica e profissional, que eu trabalhei primeiro com cerveja, depois com café e agora com avião. Por enquanto, a gente está muito bem, estou muito contente com tudo que trabalhei por enquanto. Bem, essa sou eu sou a Marina. Muito legal, Marina. Se fosse eu ia querer ser degustadora de chocolate. Quem né? sabe é o próximo. Então, e trabalhar com joias deve ser bem legal também. Marina, Que mas assim, jornada fantástica, que jornada fantástica e sendo tão jovem, né? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender contigo hoje, Marina, dessa tua jornada aí. Conta um pouquinho mais pra gente, com um pouquinho mais de detalhes, assim, como que era nesses ambientes, né, onde você trabalhou, como que você se sentia sendo mulher, mecânica, como que foi? Olha, é um desafio constante, né? Eu acho que quando a gente é muito jovem, pelo menos eu acho que a gente não era tão consciente, pelo menos eu não era tão consciente de todos os preconceitos e todos os tratamentos diferentes que a gente recebia. Então, o que eu penso da minha história, pensando desde a engenharia mecânica, enfim, desde a faculdade, desde a escolha do curso, eu nunca senti nada, sabe? Eu sempre pensava, não, comigo nada acontece, comigo, não, comigo a minha carreira está sendo tranquila, minha decisão foi tranquila, a engenharia mecânica foi tranquila também, mas quando a gente para e começa a refletir sobre a nossa jornada, a gente começa a ver todas as barreiras que a gente teve que enfrentar e todos os tratamentos que foram diferentes por a gente ser mulher, justamente. Eu fico... enfim, eu não sei se a inocência foi positiva ou negativa, mas eu gostei muito, porque eu ainda tenho contato com as estudantes de engenharia mecânica da Federal de Santa Catarina. Enfim, a gente ainda tem o grupo no WhatsApp, a gente ainda conversa, a gente ainda debate, a gente ainda às vezes faz alguns encontros. Então, o que eu gosto é que quando volto, eu vejo que as meninas que estão na engenharia hoje são muito mais conscientes do que eu era, porque elas já notam e elas já lutam pelos direitos dela desde a faculdade, que é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Eu acho que hoje eu tenho muito mais consciência de tudo que eu passei do que naquela época onde eu só pegava o próximo desafio, botava na mesa, fazia, aplicava, resolvia e nem ligava o que aparecia pelo caminho. mas Isso é assim, uma coisa. quando você escolheu fazer engenharia mecânica, já era uma decisão assim diferente, né? Para uma menina, assim, alguém se espantou em casa, seus pais, ou foi uma decisão muito tranquila para você? Assim, nunca é tranquilo, né? Quando a gente está escolhendo qual graduação a gente vai fazer. Mas eu fui para engenharia mecânica pelo grande clássico, né? Gostava de matemática, gostava de física, queria entender como as coisas funcionam, mas estava até refletindo um pouco sobre a decisão de engenharia mecânica, e acho que foi muito dependente da minha criação. Meu pai sempre gostou
eu vou chamar de engenharia, mas assim, ele não é engenheiro, ele só gostava de montar e desmontar coisa, e criar e quebrar coisa também. E ele sempre colocou a gente participando disso. Meu irmão é engenheiro eletricista também, e, enfim, enquanto ele estava montando um negócio, porque ele é mais velho que eu estava desmontando outro e quebrando alguma outra coisa. E meu pai sempre deixou acessível, da mesma forma para ele, para mim também. Então, quando ainda estava no ensino médio, ensino fundamental, tinha algum projeto para fazer para a escola. Eu quero fazer uma caixinha que acende luzinha. Aí ia lá meu pai ensinar a gente como soldava, como pegava luzinha, como pega... não, ó, isso dá choque, vocês estão vendo? Vamos montar um carrinho, monta. Assim, sempre terrível, claro. Né? Coisa de criança, projetinho em casa. Mas a gente sempre gostou disso. Meu irmão, sem dúvida, teve uma grande influência também na minha escolha. Ele foi para engenharia elétrica, porque fazia sentido para ele também na época. E eu gostava das coisas maiores, mecânicas, que seja, né? Coisa maior, de pegada, de ver funcionando. E minha mãe sempre pega no meu pé, porque ela também fala, não, isso é porque tu queria fazer engenharia, que era mais difícil de entrar no vestibular. Aí eu, isso eu não tenho certeza, mas a engenharia mecânica, pelo menos para minha família, não foi nenhuma surpresa. Foi, acho que, só a concretização de tudo que eu já demonstrava durante o ensino médio e ensino fundamental. Eu acho que o que assusta mais os de fora do que os de dentro, né? Então, a família sempre me apoiou 100% em tudo que eu fazia. E quando você entrou, tinha menos menina ainda, né? Sim, até estava conversando com algumas colegas, acho que não está tão diferente. Éramos em 55 na turma e entraram 7 meninas comigo, contando comigo. Então, era eu e mais 6. É pouco, é muito pouco. Mas quando a gente para, até que tá um número parecido com agora, mas o que mais fez diferença, eu vou colocar assim, é quando elas terminaram o curso, porque a gente começou em 7, mas graduadas mesmo, saímos só em 3. Então, mostra isso. As mulheres entraram 5 e saíram 3. As mulheres vão ficando pelo caminho, né? As dificuldades são muitas. Mas eu acho que foi, assim, pioneira. Acho que a gente fazer elétrica também, lá atrás, era uma decisão diferente. E isso que você falou me comoveu, assim, porque é bem isso. Eu acho que o incentivo, os pais colocarem a gente em contato com várias coisas, né? Seja... brincar de montar e desmontar, expor as crianças a várias experiências diferentes, isso é muito legal, porque você descobre ali um gosto, uma vocação, às vezes, eu acho isso muito bacana, né? Então, eu sempre vejo que quando existe uma mulher que ousou, que teve sempre assim uma educação que permitiu que ela fosse desde sempre o que ela quisesse, né? Então é muito legal isso eu acho que é comovente. E da mesma forma você falando que no começo a gente não percebe, até porque a nossa imaturidade nos protege, né? De entender muitas vezes a dificuldade que a gente passa e que não devia estar passando só por ser mulher. Muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta pegando o gancho da Dani, porque a Dani falou que, claro, na educação faz muita diferença, né? A gente ter nossos pais, né, que nunca disseram, você não pode fazer isso, né? Então, seu pai foi um exemplo, né, que trouxe várias experiências, assim, nunca falou, isso aqui não é para você, soldar não é para você, mecânica, né, ele nunca falou isso, né? Mas ao longo do teu caminho, você encontrou pessoas que disseram isso para você? Olha, deixa eu até pensar aqui. Eu acho que eu vi algumas situações onde eu acho que eu fui tratada de maneira... eu vou colocar injusta por eu ser mulher na minha carreira. Quando eu estava escolhendo, eu só tive um colega que falou, não, só tem um louco naquela engenharia, pelo amor de Deus, não vai lá. Mas assim, ele era gente boa, eu acho que ele estava me protegendo.
então eu não vou colocar ele como uma pessoa aqui. Mas, enfim, só tem louco, brincadeira, tá todo mundo bem, engenheiro, tudo tranquilo, mas depois, durante a minha formação e durante a minha carreira, o que me pega mais eram as minhas discussões técnicas, principalmente porque todo mundo, a gente se forma muito novinha, né? Aí a gente é colocado numa posição de engenheiro ou engenheira, né? Muito novinho, num ambiente onde todo mundo tem muito mais experiência que você, mas às vezes é você que tem a responsabilidade sobre alguma coisa. Então, por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, eu era responsável por uma linha de produção. Então, eu estava lá dentro, e aí eu fui justamente discutir com o mecânico, para falar, ó, não tá certo, a máquina não está tendo comportamento adequado, não é assim que ela deveria funcionar, ela tem que funcionar com esses parâmetros, ela tem que funcionar com essas coisas. Aí ele olhou para mim, ai, não, você está muito agitada, quando tu tiver menos, vai lá, vai descansar, tomar uma aguinha, depois você fala comigo. Aí eu olhei assim. Como assim? Oi? Como assim? Eu tô falando, sabe, em tom neutro, eu tô te explicando por que a máquina não tá funcionando da maneira correta, e você tá falando que eu tô muito agitada? Sabe aquele negócio? Mas quando o meu outro colega grita com vocês nunca falaram que ele estava agitado. Então, eu acho que esse tipo de comportamento me pesou mais do que pessoas que duvidavam. Acho que nunca teve ninguém que duvidou durante a minha trajetória. Uma que eu vou colocar na engenharia... É que assim, né? Vem para briga técnica comigo de igual para igual, né? Me convença que eu tô errada tecnicamente, ok. Isso. Tranquilo. Então me deixa te convencer que eu tô certa, discutindo tecnicamente. Agora, não invalidar a sua fala, e de certo, ele não achou nenhum argumento técnico para te contrapor, ele quis ganhar tempo, né? Aí ele minimiza a sua fala. Tá, desculpa, eu te cortei. Tinha outro caso lá que você ia contar para nós. Não, desculpa. É que durante a minha trajetória na academia, eu nunca tive esse problema. Eu nunca senti, né, isso. Enfim. Uma que a gente tem... Você me chama de pioneira, eu não sou pioneira em nada. Vocês que são. Porque eu olho, e justamente olho professoras, mulheres. A gente tem uma professora maravilhosa no departamento de engenharia mecânica, que é a Márcia. Então, sabe, quando os exemplos estão lá e você consegue ver uma pessoa incrível, competente, clara, enfim, a gente já viu pessoas chegando lá. Então, na academia, eu acho que eu não tive esse pensando, não, eu não vou conseguir. Não, alguém já conseguiu, alguém já está lá, olha só, olha que mulher maravilhosa, meu Deus do céu. Então, na academia eu não tive. Na empresa, depois, foi um pouco mais difícil, porque, enfim... Ambev na época e Nestlé na época não tinham exemplos femininos tão fortes. Hoje na Embraer eu vejo muitos exemplos femininos muito fortes. Então é bem positivo. E a questão da liderança, Marina? Como que foi a questão da liderança? Porque você liderou muitos homens também, imagino. Foi sim. Na Nestlé eu tive um cargo de supervisão. Eu tinha 37 colaboradores embaixo de mim, foi justamente nessas... foi essa experiência que me fez um aprendizado muito rápido. Eu tinha 25, eu vou me chamar de bebê, mas eu sei, 25 anos não é um bebê, mas assim, eu me considero hoje, vendo assim, eu era um bebê, todo mundo era mais velho que eu, não tinha ninguém que era mais novo que eu, que estava debaixo de mim. Então, primeiro ponto, nossa, eu acho que eu não tinha... Né? No primeiro momento, dia 1, eu não tinha maturidade nenhuma. Zero. Mas foi... A gente estava antes conversando um pouquinho, né? Quem gosta de se preparar, quem é ansioso. Eu sou uma pessoa que gosta de me preparar, que gosta de estar pronta, que gosta de ler. Então, assim, antes de pegar o cargo, quando eu já tive a proposta, eu já comecei a ler livro, comecei a discutir ferramenta de gestão, como fazer liderança, qual é o melhor jeito, se era desse jeito, se era de outro. Então, quando eu tive o cargo, eu fui tentando aplicar tudo que eu tinha lido, que eu tinha visto, tudo que vinha pela frente. Liderança, o que eu posso falar? Eu acho que aquele 70, 20, 10, 70% a gente aprende na prática, 20% discutindo com os outros e 10% lendo. Eu me considero exatamente assim.
os 10% que tinha, assim, na literatura, eu tinha aprendido. 20% de discussão, eu estava tentando aprender o mais rápido possível. E os outros 70% foi na prática mesmo, e errando muito, vou ser honesta, assim, não tem como... Não, fiz super certo, foi ótimo, eles me amam, todos eles querem continuar com uma supervisão. Não, também não tanto, mas assim, eu vejo todas as coisas positivas que eu fiz e todas as que eu poderia melhorar e que numa próxima supervisão eu faria diferente. Então, ser supervisora com 25 anos, eu agradeço muito a equipe que eu tinha lá, eles são pessoas fabulosas, são pessoas incríveis. Eu não, embora eu era muito nova, embora fosse minha primeira experiência com gestão, eles me receberam muito bem, e eu acho que esse é o principal, né? Quando você é querido, você já sente a diferença. Então, eles me receberam muito bem, e eu acho que eles aceitaram muito bem meus erros, porque eles viram também que eu estava tentando e que eu queria muito acertar. Tanto que depois, quando eu fui dar notícia que eu estava indo embora, não foi aquela coisa, pelo menos eu não senti isso. Ah, meu Deus do céu, que bom que essa menina está indo embora. Não, foi, nossa, que bom, você vai para um lugar legal? Você está gostando? Vai ser bom, vamos fazer uma festa? Fizemos uma festa, uma vez, ganhei presente, e recebi de vez em quando algumas mensagens de algumas pessoas que também estavam comigo naquela época, agradecendo, porque, né, foi curto o meu tempo na supervisão, foi 1 ano, mas eu tive a oportunidade tanto de contratar, quanto de promover algumas pessoas. Então, algumas pessoas mandam mensagem, lembra aquela promoção? Fui promovido de novo. Quando veio a primeira mensagem, assim, eu pensei, gente, graças a Deus. Meu impacto foi mais positivo do que negativo. Eu acho que é o principal medo, né, de um líder, de um supervisor. Mas, quando terminou tudo, alguns anos, agora pensando, refletindo sobre esse tempo, eu vejo justamente isso. Eu acho que eles reconheceram minhas tentativas diárias para ser uma pessoa e uma líder melhor. E também que eu tive um impacto positivo na vida de algumas pessoas. Então, liderança, infelizmente, se aprende na prática e conversando com as pessoas. Achei fantástico isso que você falou, Marina, porque, assim, em nenhum momento, né, você pegou e associou liderança com uma posição de poder, de glamour, né, agora eu vou botar para quebrar com esse pessoal aqui. Então, essa humildade de estudar, de tentar aprender com todo mundo, as pessoas percebem, você gera confiança na equipe, né? As pessoas percebem que você está sendo transparente, reconhecer quando erra, tentar de novo, tentar acertar. Então, isso aí é liderança, porque você tem coerência, né? Então, a gente estava falando outro dia, né, que a coerência aparece sob pressão, né? Então, quando você tem coerência, você tem respeito, você tem humildade, isso é liderança para mim também, sabe? Eu também concordo com você quando você diz que as pessoas reconhecem que você está tentando, e aí tá tudo bem, né? O líder não é aquele que é o poderoso, que é o que manda, que é o que tem as respostas para tudo, né? Então, achei muito legal isso que você falou. Eu gostei também agora da sua frase, da coerência, e eu acho que esse foi uma das coisas principais que eu aprendi com alguns colegas de liderança, que no começo eu tentava muito imitar, sabe? Pegar alguém que fazia alguma coisa que eu achava positivo, eu vou imitar isso. Eu gostava que um supervisor meu, que era muito bom, fazia isso. E eu tentava imitar comportamentos. E aí foi quando... eu acho que eu nem aprendi tanto na época. Eu acho que agora eu vejo mais isso... Depois uma supervisora incrível que tem na Embraer comentou sobre isso. Quando a gente, quando a gente é autêntico e a gente é coerente com a nossa personalidade e a gente para de imitar os outros na liderança, é quando, de fato, a gente começa a ser um bom líder. Porque antes disso, é só um monte de ações perdidas, assim. Então, boa palavra, eu gostei. Para mim, é coerência e autenticidade. Eu acho que as duas são muito importantes para uma supervisão, para uma liderança eficiente. Que legal. Verdade é outra palavra forte, né, Marina? E é difícil conseguir porque não é todo ambiente que deixa a gente ser autêntica, né?
E você está falando da Nestlé, é isso? Na época que você estava lá na Nestlé, então, Isso. que bom que a Nestlé foi um ambiente bom, assim, que te permitiu também, né, viver exatamente assim, o que você acredita, né, que tem que ser feito. Que aprendizado maravilhoso. Achei maravilhosa essas palavras aí, o que você trouxe achei muito legal. E é inspirador, né, Tati? Assim, quando a gente vê Muito, muito. tá procurando um caminho, mas tá procurando um caminho certo. Muito. E as pessoas, né? O respeito das pessoas. E aí, quando você traz que também viu isso, né? Que liderar é olhar para as pessoas, né? E trazer esse olhar junto com o seu olhar, né? Com o que você acredita, com o que você acha que funciona, né? Para você e para as outras pessoas. E aí trouxe esse resultado aí maravilhoso. E de repente resolveu fazer mestrado no ITA, em aeronáutica. O que aconteceu? Mas conta com detalhes. Como é que foi isso? Já não estava ruim. Aí, de repente, eu vou fazer mestrado no ITA, porque minha vida está muito calma. Não dá para ser líder na Nestlé, não, eu tenho que fazer mestrado no ITA. Eu consigo contar para vocês. Eu vou voltar uns passos. Quando eu estava no final da engenharia mecânica, eu sou uma pessoa que gosta de refletir, e, enfim, não sei se é da engenharia, não sei se é da personalidade, mas eu gosto de refletir sempre, o que eu estou precisando aprender agora? Então, quando eu estava chegando no final da graduação, de maneira precoce, eu vou brincar, eu me achava muito competente tecnicamente. Não que a gente não seja, mas é que a engenharia mecânica na UFSC é muito boa. Então, a nossa bagagem, tudo que a gente aprende é muito positivo. A gente, na época, eu me sentia muito pronta. E aí, o que eu achava que estava faltando? Algo de gestão, algo operacional, uma visão de mercado, enfim. Aí eu pensei, né, quem são os líderes? Quem está escrevendo sobre isso? Quem discute sobre isso? Bem, é o Lehman, a turma, toda essa galera que faz gestão. Quais são as empresas que são, então, né, finas na gestão? Ambev. E foi por isso que eu prestei, por isso que eu fui para lá. Queria muito aprender como era questão de meta, gestão, enfim, como uma empresa funcionava. Aprendi, foi incrível, não que eu tenha aprendido tudo, assim, enfim, né, de maneira precoce, brincadeira. Depois que eu terminei esse ano de estágio, fechou, e aí eu comecei a sonhar alto, né? Vou chamar o nome do livro do colega, mas sonhar alto para minha carreira. Eu queria ver qual era eu consigo mirar lá na frente, lá em cima, porque que eu gosto de fazer. Que no fim é engenharia, né? Eu gostei muito durante a graduação e ainda gosto muito do que eu faço. Fui observando o processo seletivo de trainee, porque essas eram as portas que mais me chamavam a atenção no mercado de trabalho na época. Porque, geralmente, né, a posição de trainee, você tem uma aceleração de carreira muito positiva. Então, quando eu entrei na Nestlé, eu entrei no programa de trainee deles, que a gente passava 2 meses em São Paulo, discutindo, conhecendo todos os diretores, vice-presidentes, sabe, aprendendo muito, tanto com mentoria, tanto com cursos, tanto vendo o dia a dia da empresa. Eu nunca vou esquecer, eu passei uma semana trabalhando num supermercado, repondo gôndola. Mas, assim, foi tão positivo, foi tão bom, sabe, para entender, para ver como é que estar lá no campo. A gente também participa da parte de saque deles, então, serviço de atendimento ao consumidor. Então, a gente está lá, claro, atender consumidor a gente não atende, porque eu acho que eles sabem que a gente ainda não está pronto para isso. Mas, assim, a gente acompanha, a gente entende o que o consumidor... Então, foi muito legal. O programa deles foi muito positivo. E logo depois disso, começou o trainee de fato, e depois fui contratada, processo normal da vida. Quando eu fui contratada, eu fui contratada para uma área operacional também. Conforme eu falei, estava sendo supervisora de 37 pessoas. Foi incrível, aprendi muito, mas, no fim, eu achei que o dia a dia não era para mim. Eu pensei, nossa, eu me vejo fazendo isso agora, mas e daqui a 5, 10 anos?
sabe, eu não vi aquilo como uma carreira com muito longo tempo. E meus colegas de trabalho eram diferentes de mim. Eles gostavam muito daquele dia a dia, eles se viam fazendo aquilo por 5, 10, 20 anos e quantos anos fossem necessários. Tanto que eles já estavam lá há muito mais tempo do que eu. E aí, quando eu notei isso, eu comecei a pensar, ótimo, o que eu gosto mesmo de fazer? Vamos lembrar, na faculdade. Tá, eu gostava de trabalhar naquele laboratório, que eu trabalhava com hidráulica, perfeito, eu gostava de fazer isso. Eu trabalhei também no PET, gostava de fazer projeto. Perfeito, eu gosto de fazer projeto. Eu adoro gestão de projetos, sempre gostei. Tanto que quando eu estava na Nestlé, eu parei, quando eu tive esse estalo, não, eu vou fazer, então, o MBA em gestão de projetos, para aprender mais, para saber mais a fundo. Adoro, gosto muito. Não foi nem para o trabalho da Nestlé, foi mais para minha carreira e pensando no meu próximo passo. E a Nestlé, na época, bem, eles não tinham aberto a possibilidade de eu fazer uma transição de carreira de maneira clara, e eu lembrei do processo seletivo da Embraer. E a Embraer tem esse programa que se chama PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia da Embraer, que você aplica, mas ao invés de já começar a trabalhar, você primeiro vai fazer um mestrado no ITA tranquilamente, né, uma segunda-feira padrão para as pessoas, e depois disso você entra como engenheiro de desenvolvimento de projeto. Bem, aí tem a fatídica prova, né, que é nível ITA, que é sempre uma grande aventura, mas consegui passar no processo seletivo e comecei, então, o mestrado no ITA. Mas foi essa vontade de voltar para o desenvolvimento de produto e, de fato, desenvolvimento, voltar a fazer... Não estou falando que a parte operacional não é engenharia, mas, sabe, eu queria fazer conta, queria fazer simulação, queria ver os fluidos andando na tela, essas coisas assim, que era uma coisa que eu não tinha oportunidade na Nestlé, no meu último trabalho. Amiga, eu ia perguntar aqui para a Marina, mas acho que acabei de ficar com vergonha, de perguntar se Marina alguma vez sentiu uma síndrome de impostora, mas, cara, agora eu fiquei com vergonha de perguntar, não sei se você está entendendo, assim, numa segunda-feira ela resolve fazer a prova de mestrado para o ITA, não sei se entendeu, aí eu já fiquei com vergonha de perguntar. Mas você sabe o que é? Eu acho que ela tem 150 anos, porque ela tem maturidade de chegar e dizer o que realmente eu gosto de fazer. O que eu gostava, assim, o que me realiza, né? Aqui é uma pergunta, cara, que tem gente que passa a vida inteira sem se fazer, né? Então, assim, eu acho que ela deve ter uns 150 anos, Dani Su. Eu acho que ela... vamos apostar aqui. Eu acho que ela não tem síndrome da impostora, hein? O que você acha, Marina? Ai, pelo amor de Deus. Dani, claro que eu tenho. Nossa, não, tudo certo. Olha tudo que eu contei, tudo que eu faço. Eu penso assim, meu Deus, será que o que eu estou fazendo aqui? A prova do ITA é a mesma, a prova para entrar, né, no processo seletivo foi a mesma coisa. Eu fui fazer a prova, eu acho que é o caso clássico. A prova foi num domingo, foi. E naquela época eu trabalhava nos sábados também. Aí eu trabalhei o sábado, saí direto da fábrica, dirigindo. Fui para outra cidade fazer a prova, dormi, respirei. Foi no sábado ou foi no domingo? Eu não sei se eu fui direto fazer a prova. Foi uma tristeza. Mas fui fazer a prova, saí da prova. Aí aquele clássico, né? Oi, mãe, tudo bem? Não foi dessa vez. Vou continuar procurando. Na próxima vez vai dar certo. Desliga o telefone, volta para casa. E aí a gente continua tentando. Não, eu acho que síndrome do impostor é uma coisa... Enfim, nunca conheci alguém que não tem, mas eu tenho, e acho que todo não que a gente recebe, a gente fica com mais ainda, mas eu acho que eu tenho muita... Eu não vou falar sorte, porque não é sorte, né? Eu já falei para vocês que eu gosto de me preparar para as coisas. Mas eu acho que talvez cara de pau é o ponto. É isso. Quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou lá e faço. Se ficou bom, que bom, deu certo, tá tudo bem. Se não ficou bom, meu principal ponto é parar, pensar e tentar fazer melhor da próxima vez. E síndrome do impostor sempre vai ter. Nossa, de vez em quando eu tomo uma decisão, e umas decisões assim, sabe? Umas coisas simples.
nossa, quantas camisetas será que eu deveria levar para essa viagem? Aí você olha, botei 5, será que é suficiente? Aí começa aquela coisa na cabeça, meu Deus, eu deveria ter feito mais coisa, eu trouxe um negócio errado, meu Deus, a minha roupa vai dar... Sabe, mas é tanto na vida pessoal, dei o exemplo da camiseta, mas sim, na hora do trabalho, hoje em dia, às vezes eu tenho algumas decisões para isso, gente, não, deixa eu fazer um cheque de sanidade. Oi, amigo, tudo bem? Eu escolhi fazer isso. Eu não tô ficando louca, né? Tá tudo sob controle? Não, tá tudo bem, faz sentido. Muito obrigada. Tchau. Pronto. Ai, não tem. E como resolver, também não sei. Eu acho que o principal ponto é ter um pouco de cara de pau e tentar mesmo assim, e saber que os nãos vão ser normais, né? Porque eu acho que, poxa, se tem 1.000 pessoas fazendo um processo seletivo e só uma passa, são 999 nãos para um sim. Então, se a gente tiver mais ou menos a mesma taxa, tá ótimo, tá muito bom, a taxa do processo seletivo. E o segundo é ter essas pessoas de confiança, para que você confie o suficiente para pensar, nossa, né, essa pessoa vai me achar, sei lá, tola, vai achar que eu não sei, que eu duvido muito. Não, todo mundo passa por isso. Então, ligar para um colega e falar, tá tudo bem, né? Aí a pessoa responder sim. Eu gostei. Não acontece o tempo todo os testes de sanidade, tanto nas coisas pequenas, tanto para as coisas grandes. E se a gente vai fazendo teste de sanidade, uma hora a gente acaba fazendo cada vez menos. Pelo menos é isso que eu estou sentindo hoje. Tomo muito mais decisões do que eu tomava, mas erros são E mais... aí, isso é autoconfiança. Porque é verdade, porque daí a autoconfiança ela vem dos cases, das experiências que você viveu, dos erros e depois dos acertos. Então, isso que você está falando é muito legal, assim, ó. A gente não é se deixar convencer de que porque eu não passei numa prova, ou porque eu não fui bem em alguma coisa, ou porque eu errei numa decisão, eu sou ruim, eu não sirvo para isso. Não, é jogo. Caiu, levanta, tenta de novo. Caiu, foi assim que a gente aprendeu a andar, foi assim que a gente aprendeu a falar. Então, assim, aí que você começa a construir a autoconfiança. Muito legal. Eu não vou mentir, Estou adorando. Muito bom conversar com vocês. Nossa, tá sendo super gostoso. E também não vou mentir, né? Pô, não dói. Pô, né? Mas tudo bem. Dói, continua mesmo assim. Crescer dói, né? Tipo, infelizmente, muitas vezes, né? Faz parte, né? E foi bom você tocar nisso, né? Para as pessoas não pensarem, isso é porque é a Mari, a Mariana, é a Marina que consegue, né, tudo isso, porque é ela, né? Mas as pessoas, quando elas percebem que elas podem cair, se levantar, que isso faz parte do crescimento de todo mundo, né? Aí elas vão ganhando maturidade também, né? Mas é como a Dani falou, mas infelizmente muitas das vezes a gente cai e se machuca, demora um pouquinho para a gente se recompor, mas a gente se recompõe e não pode desistir, né, Mari? Não pode desistir. E como é que é hoje o teu trabalho, Marina? Assim, conta pra gente como é que é seu dia a dia. E tem muita mulher lá, Marina? Só perguntando, lá na Embraer, como é que é? Eu não sei qual é a porcentagem, mas, Dani, já contando, fazendo spoiler, eu trabalho com interiores da aviação executiva. Então, na minha área especificamente, é 50-50, inclusive na minha gerência. Agora a gente está com 2 supervisoras e um supervisor. Isso. Então, até na supervisão, a gente tem mais mulheres do que homens. Não vou falar que é assim em todas as áreas da Embraer, porque não é. Inclusive, a gente tem o trabalho da empresa como um todo de aumentar o número das mulheres, aumentar mulheres no PE, desde a base até lá o topo. Mas eu acho que eu tive sorte desse ponto. Eu acho que todas as minhas os outros trabalhos eram sempre muito masculinos, porque, né, ambiente produtivo, ambiente de produção, caramba, era, né, muito mais masculino do que feminino. E agora eu tenho sorte de estar meio a meio novamente. E me faz muito bem. Eu vejo o quanto isso é positivo. Principalmente as mulheres na supervisão e nas gerências.
eu vou colocar, e nas posições de liderança, a Embraer tem uma coisa que se chama de carreira Y, que são as mulheres que são especialistas, mulheres não, né? Pessoas que são especialistas tecnicamente. E aí ver uma mulher também atingindo uma carreira Y, ser especialista tecnicamente, nossa, eu acho fantástico. Eu acho ainda mais fantástico que né, nas minhas empresas, na Ambev que eu trabalhei anteriormente, na Nestlé, eu sempre tive líderes homens, de maneira geral, e sempre as pessoas que eu me espelhei eram homens, porque eram as pessoas que eu tinha mais contato, enfim. E na Embraer, uma das coisas que mais me deixa feliz é que as pessoas que eu me espelho hoje são mulheres maravilhosas, incríveis, claras, eu acho maravilhoso quando uma mulher entra na sala e todo mundo, não, é ela que manda, tá tudo certo. Eu acho isso muito positivo para a gente. É muito legal. E a Embraer tem algum programa para incentivar mulheres, assim? Tem vários, honestamente. Tem desde da base, né? Falo base e programa empresarial de contratação para ficar 50%, 50%. Eu não vou saber falar todos em breve, amigo. Se olhar aqui, vai Mas me que legal, né? Olha aí, gente, a Embraer, hein? Ó, dando exemplo aí. Eles são muito bons. E tanto aceleração de carreiras femininas, enfim, e prezar por isso. Eu acho que a Embraer já passou por muitas fases e ela já reconheceu essa necessidade há muito tempo. Ou seja, as mulheres que estavam naquelas fases, quando foi percebida a necessidade, hoje estão nessas posições de gerência. Então, eu que estou, né? Vocês falaram, pioneira. Não sou pioneira em nada. Estou chegando lá e eu vejo essas mulheres que já foram pioneiras e chegaram muito longe e hoje são as pessoas que eu me espelho, que eu acho, nossa, maravilhosas, fabulosas. Não tenho nada para falar delas. Eu gostaria, inclusive, né, se um dia eu me tornar parecida, tá ótimo. Então, eu fico muito contente que esse movimento já tenha acontecido há um tempo atrás. Então, hoje a gente já está, pelo menos eu acho, tendo mais frutos disso dentro da empresa. Fantástico. Mas aí conta pra gente, que a gente acabou desviando um pouquinho, mas conta como você faz. Como que é o dia a dia lá? Combinado. Depois que eu terminei o mestrado, foi 1 ano e meio só dedicado a estudar, enfim, fazer todas as matérias, fazer minha dissertação, muito importante também. Comecei, de fato, o trabalho. Aí fui contratada na área de interiores da aviação executiva. O que a gente fala sobre primeira aviação executiva? É o que a gente chama em nome comum, de jatinho. Então, essa é a parte da aviação da Embraer que eu trabalho. E a parte de interiores, que a gente chama, eu não estou lá fazendo desenho e falando, isso aqui vai ser dessa cor, isso aqui vai ser desse jeito. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz é muito trabalho mesmo do famoso engenheiro. O designer, os arquitetos fazem todo o projeto, fazem todo o desenho, e aí eles falam, olha, tem que ser assim. Aí a gente começa as iterações, né? Não vai ser assim, brincadeira. A gente fala, não, muito bom, mas a gente vai ter que alterar isso. E a gente vai discutindo até a gente conseguir fazer o desenvolvimento do produto. Aí o que eu acho muito legal do trabalho enfim, né? Embraer, uma empresa brasileira, a gente faz avião, que já é uma coisa fantástica. É a terceira maior empresa de aviões do mundo, então a gente só está atrás da Boeing e da Airbus, nós somos enormes, então é muito positivo também, eu já sinto muito orgulho disso, mas é uma empresa no Brasil onde você consegue trabalhar desde o projeto, do desenho, do primeiro rascunho, até ver, de fato, o produto acontecendo na sua frente, e você lá dentro entregando quase para um cliente, olha, isso tá pronto, é seu. Então, acho que essa é a principal vantagem. Aí, perfeito. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, a gente vê primeiro o desenho, a gente começa num projeto e começa tanta parte de prototipagem, a gente acompanha tudo isso. Nossa, Marina, você é incrível, você faz sozinha? Não, é muita gente, tem muito engenheiro. Muita gente para fazer isso acontecer. Então, o nosso pedacinho é a parte de interiores, e a interiores, todas as poltronas, mas carpete, teto, iluminação, toda essa parte está dentro, né, da gerência em que eu trabalho. Tudo que o passageiro vai ter contato. E aí, passageiro, só lembrando, é todo mundo que senta na cabine, mas também a gente considera, né, o piloto,
comissários de bordo, são também passageiros dentro do avião. Então, assento de comissário, toda a parte de cozinha, né, que a gente chama a galley do avião, a parte do toalete, cockpit, a gente também tem alguma interface, e a gente faz toda essa interface desde o projeto. Enfim, é muito subdividido, mas a gente pega o desenho e aí transforma em produto final, fazendo os testes. E o mais importante na aviação é as certificações necessárias, porque todo produto que voa, a gente precisa do ok de um órgão que fale, ele pode voar. No nosso caso aqui no Brasil é a ANAC, mas se fosse nos Estados Unidos, enfim, na Europa teriam outros órgãos. E a gente precisa também, a gente trabalha fazendo esse... De novo, são um monte de engenheiro. Tem engenheiro fazendo contato também com a autoridade, mas a gente está junto com a autoridade para explicar para ela porque o nosso produto é adequado para voar. Então, essa é uma parte que eu gosto muito também, que é provar tudo que tem dentro do avião como aeronavegável e adequado para voo. Sou muito fã do meu trabalho, sou muito grata de estar numa área assim e de conseguir ver tudo isso dentro de uma empresa brasileira fazendo tecnologia. Incrível. É incrível mesmo. Com relação a automóveis, eu já ouvi falar assim do desenho do interior do automóvel, né? De avião é a primeira vez assim que eu escuto falar, né? E aí o interior do automóvel que eu já vi assim, muita parte assim até do cinto de segurança, até do barulho que faz quando fecha a porta, quando vai afivelar, assim, toda a experiência do passageiro, no caso, é considerado, né? Desde o som até o tato, até o conforto, tudo isso. E tudo isso você vê também no avião. Tudo isso a gente vê. A gente, de novo, como gerência. Eu sou, né, um pedacinho, uma pessoinha de todo mundo que trabalha. Mas a gente, sim, está muito preocupado com ruído, com toque, com os materiais, de como a gente, né, vai cuidar também do ciclo de vida completo do produto, para onde ele vai, de onde ele vem. E no nosso caso da aviação executiva, a gente ainda tem um chamado muito grande para estética, né? E tudo que é confortável, tudo que é adequado. Então, a gente acaba tendo muito desenvolvimento na parte de materiais e tudo que voa precisa ser leve. Então, não é só ser bonito. Além de ser bonito, tem que ser funcional. Não pode, de maneira nenhuma, causar nenhum dano ao passageiro. Esse é o principal ponto. O nosso principal interesse dentro da área de interiores é que a pessoa entre no avião e saia da mesma maneira. E isso, às vezes, tem umas coisas meio... Não, mas é só caso de algum evento. Não, eu não quero que nada belisque ele. Eu não quero que nada arranhe ele dentro do avião. Porque uma coisa é você ser arranhado quando você tá aqui de boas, tem um monte de hospital, tem um monte de gente tem um monte de bandagem, tem um monte de medicamento. Mas quando você está em voo, a gente não quer que nada aconteça com a pessoa, que ela não tenha nenhum desconforto. E, né, aviação executiva, ruído, muito importante também. Então, a gente trabalha com tudo isso. Eu, especificamente, acabo trabalhando mais com os assentos dos aviões. E também você falou de cinto de segurança, trabalho bastante com cinto de segurança. E uma coisa que eu não sei se vocês sabiam, mas em alguns aviões a gente tem airbag também. Então, airbag no cinto de segurança é uma coisa que eu trabalho também. São meus pontos um pouco mais de especialização, mas faz tudo parte do escopo do engenheiro de interiores. Não, e deixa eu te perguntar. Não, Tati, não tem esse negócio de design lá dentro. Depois de tudo que a Marina falou, cara, esse negócio de arquiteto, design, esses negócios, acabou tudo, porque não tem espaço para isso. Jesus amado, como que vai ter espaço para isso com tanta funcionalidade dentro de um avião? Eles estão lá de enfeite, só para dizer, e aí a Marina corta tudo. Só pode ser isso. Porque não dá, cara, não dá. Sabe uma curiosidade que me veio também? Mas os nossos designs, uma coisa que a gente lê por aí também é com relação aos corpos femininos, né? Então, até eu já li sobre carros, sobre automóveis, a questão do cinto de segurança para o corpo feminino, a questão dos acidentes, considerando o corpo feminino, que quase não é feito teste com isso, né? Como que é nos aviões? Infelizmente, por enquanto. Não, eu acho que é um processo longo.
Ao contrário dos carros, a gente não consegue testar tanto quanto nos carros. Eu vou primeiro vou defender para depois colocar o meia-culpa na área da aviação. Mas tudo que a gente tem de teste, por exemplo, carro, sai 1 por minuto, não sei, 1 a cada 10 minutos, avião não é assim. Cada avião vai demorar um tempo muito mais longo, tanto para fabricar quanto para projetar. Os custos envolvidos são enormes, e às vezes a gente pensa, nossa, é muito glamour, né? Aviação, coisa chique. Não, mas as margens de lucro são muito mais baixas, porque a gente não consegue ganhar em nada, porque tudo tem um valor agregado muito alto. Então, para a parte da aviação, a gente às vezes consegue testar menos, e a gente faz o possível e com o que a gente consegue. Hoje, os testes que a gente tem, em sua maioria, teste físico, em sua maioria, são feitos o 50% masculino. É isso, ponto. Ótimo. Simulação, aí a gente pega desde os 5, eu chamo percentil, né? O percentil 5% feminino, até o percentil 95% masculino. Porque aí, na simulação, a gente consegue ampliar e fazer um pouco a mais, né? Eu vou colocar assim. Mas hoje, os nossos requisitos, a orientação é seguir o 50 masculino. No carro, hoje, isso está mudando. Eu acho que na aviação seriam os próximos passos. Infelizmente, hoje a gente não consegue fazer tudo, mas quem sabe em alguns anos, quando as simulações ficarem cada vez melhores e a gente conseguir, enfim, cobrir mais percentis, e a gente acaba dependendo muito do que a legislação pede para a gente fazer. Então, se a legislação pede, a gente vai fazer. Então, a legislação vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto com a legislação. Porque a aviação é muito engraçada. Vocês veem tecnologia de ponta. A Dani, eu conheço o trabalho dela, principalmente por causa do meu irmão. Nossa, de repente, vocês estão trabalhando com tecnologia que vai aparecer, sei lá, 50 anos, não sei, 20 anos, 10 anos. Na aviação, a gente está ainda com a tecnologia que foi feita há 50 anos atrás. Tem avião há 50 anos voando. Por que isso acontece? Porque a gente só pega a tecnologia depois que ela é testada, comprovada, feito de novo, teste de novo, todos os dados em voo mostram que é seguro, mas aí depois tu testa mais uma vez, e aí depois quando tu tem certeza mesmo, você te põe no avião. Tanto que, né, as telas, os rádios, tudo foi chegando depois na aviação. Por quê? Porque a gente só coloca no avião quando a gente tem muita certeza. Aí, tanto que eu até ri quando eu fui pegar um avião agora comercial, voo normal, esses dias, porque eu fui vendo o que pode e o que não pode. Aí você olha lá no que não pode. Power bank, né? Aquelas baterias. Então, bateria não pode ir avião, já começa. Aí tava lá um Galaxy, Samsung, Note, não sei das quantas. Um celular específico não pode no avião. Então, o que foi vendo? Todos os dados foram mostrando que, por enquanto, essa tecnologia não está pronta para voar. Então, ela não voa. Ponto. E, enfim, talvez seja um meia-culpa da aviação, mas a gente ainda está trabalhando com o que... E a gente tem que trabalhar com o que é muito seguro. Então, essas tecnologias que estão hoje chegando nos carros vão chegar para a gente daqui a uns 10, 20 anos, enfim. Quando elas demonstrarem que elas são muito seguras para voar. Para mim tá ótimo assim, tá? Pode continuar testando tudo aí, tá? Pode testar muito, muito, muito. Gosto muito que teste. Muito, muito bom, muito bom. Gente, Marina, eu ia dizer, Dani, que o papo tá ótimo, tá maravilhoso, mas eu acho que tá chegando a nossa hora, gente. O papo com a Marina foi ótimo, adorei ela vir aqui compartilhar um pouco da história dela. E eu acho que está sendo uma carreira brilhante, né? Incrível, porque ela é tão jovem e já, nossa, passou por tantas aventuras, por tantas empresas. Olha, eu não passei por tantas. Aposto que vocês também não passaram por tantas quando a Marina já passou. E ainda assim, meu Deus, né? Ela aprendeu muito e tentou muitas coisas diferentes. Eu achei fantástico. Então, gente, Marina, você quer um último recado para o pessoal que está ouvindo a gente? Sim, eu estou até pensando. Acho que o último recado é o clássico.
pega o maior sonho que você tiver e pensem o que vocês gostam de fazer e tentem. Eu acho que, Dani, você resumiu muito bem. Eu acho que o importante é tentar e ir atrás de uma coisa que você gosta de fazer, que você se sente bem fazendo, porque tem tanta coisa incrível acontecendo. O mundo é tão bom, tem tantas coisas, é tentar e ver o que dá certo. E vai dar certo, é isso que importa. Ai, gente, olha, eu não queria terminar o episódio, mas entendo que a gente já estourou o tempo. Marina, você é uma joia, dá muito orgulho na gente ver uma mulher indo atrás dos seus sonhos, tentando realizar, resiliente. E parabéns, foi um prazer conhecer você, foi um prazer ter recebido você aqui no Kawaii Tech e a sua fala foi muito inspiradora. Obrigada. Obrigada Eu mesmo, gente. agradeço demais também, Marina. Com certeza essa sua fala vai ser inspiração para muitas meninas. Eu já sei que tem muitas aí aguardando para ouvir esse podcast, porque tem algumas que falam, Embraer, né, da engenharia, falam muito da engenharia aeronáutica, né? Mas trazer essa sua experiência vai ser, com certeza, assim, de muita ajuda para as outras meninas que ainda estão pensando no que fazer, né? Então, mostrar que isso é possível, mostrar que isso está dentro do que a gente pode fazer, né? Agradeço demais e eu me inspiro muito em você já, né? Desde hoje, te conhecendo, foi um prazer gigante. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Obrigada. É isso, então, Marina, foi ótimo. Então, a gente já vai se despedindo, tá bom? Até mais para todo mundo, então. Até, Joy. Beijo, Tchau, tchau. meninas. Tchau, tchau.